Bom, mas hoje falamos muito aqui de eleições estaduais. Eu queria tratar agora de um assunto que envolve a política nacional e queria também a posição do deputado federal Marcelo Castro. Queria recorrer aqui a Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde. Fenelon, você tem números aí que mostram que o brasileiro, ao que parece, anda meio descontente. Aliás, o descontentamento a gente até sentia, mas agora, efetivamente, indisposto a participar das eleições. Como é que você chega a essa conclusão, Fenelon? Bom, Joelson, a gente tem dois elementos, duas informações que se juntam. Uma informação sobre a expectativa em relação à eleição de outubro e outra, uma eleição que aconteceu ontem. A primeira, que é a expectativa, diz respeito a uma pesquisa do IBOPE, divulgada a semana passada em relação à eleição para o governo do estado de São Paulo. Segundo essa pesquisa, 40% dos eleitores simplesmente dizem que querem votar nulo ou branco na próxima eleição. Esse número mostra que 40%, então se você olha os dois primeiros colocados, João Dória do PSDB com 22% e Paulo Scaff do MDB com 15%, a soma dos dois não chega aos 40%, que é a expectativa de eleitores, segundo essa pesquisa, que desejam optar pelo branco ou pelo nulo na próxima eleição. Para poder passar esse limite, esse umbral aí dos 40%, precisaria somar mais os 4% de Luiz Marinho, que é o candidato do PT, e passaria ainda por muito pouco. Mas você pode dizer, Joelson, que essa é apenas uma expectativa. Portanto, um quadro em que se simula, que se gera uma avaliação futura, poderia-se dizer assim: não, futuramente uma parte desse eleitorado pode se decantar por esse ou por aquele candidato. Pois ontem uma eleição para o governo do estado do Tocantins, uma eleição suplementar, já que o governador eleito em 2014 foi cassado, houve ontem uma eleição em primeiro turno, vai haver um segundo turno daqui a 3 semanas, mas essa votação de ontem revelou que o quadro pode ser pior do que aquele de São Paulo. Segundo os dados dos resultados de ontem da pesquisa, metade do eleitorado fez a opção pelo não voto. O que seria esse não voto? Abstenção, branco e nulo. Ontem, 30%, ou mais precisamente, 30,14% dos eleitores não foram votar. Os brancos somaram 2,06% e os nulos 17,3%. Há uma expectativa assim, você pode dizer, olha, a abstenção é porque era uma eleição suplementar para um mandato de apenas 6 meses de governo. Quem assumir agora, no início de julho, vai ficar no governo até dezembro, então não geraria tanta expectativa. Mas tem um dado dessa eleição que mostra que o eleitor está, sim, se afastando das opções políticas oferecidas. É o dado relativo o voto nulo. Se a gente olhar o quadro, e aí você pode colocar outra vez a cartela, se a gente olhar o quadro de voto nulo em 2014, no mesmo estado do Tocantins, foram 9,7%, ou mais precisamente, 9,77% dos votantes optaram pelo nulo. Pois bem, ontem, dos que foram às urnas, o dobro praticamente desse índice, 17,13%, anularam os votos. Isso mostra que, na soma, a gente tem aí, em 2014, 31,73% dos votantes gerais não fizeram opção por candidato algum, nessa soma de abstenção, nulo e branco. Ontem, esse índice chegou a 49,33%. Um crescimento, Joelson, de 55% de pessoas que disse: não estou gostando de nenhuma dessas opções. Deputado Marcelo Castro, Tocantins e São Paulo resumem o ânimo do brasileiro. É preciso que o político convença o eleitor a ir às urnas? Bom, a gente sabe, Joelson, que o povo brasileiro está muito revoltado com os seus políticos. E essa eleição do Tocantins demonstrou isso explicitamente. Que se fosse uma eleição
em período normal, a gente poderia dizer com maior segurança. Como foi uma eleição suplementar, mas mesmo assim, 50% de abstenção branco e nulo, que deu 49 e tanto, é um número realmente muito excessivo. Comparável até com os países que a votação, que o voto não é obrigatório. Então, na prática aqui, não é como se o voto não fosse obrigatório. E eu acho que isso aí está refletindo esse desânimo da opinião pública, né? Essa descrença na mudança, na renovação, na capacidade dos políticos de darem solução para os problemas que as pessoas estão enfrentando. Tá certo. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram hoje. Elivaldo Barbosa, Délio Rocha, Fenelon Rocha, muito obrigado a vocês pela participação. Obrigado ao deputado federal Marcelo Castro também por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, deputado Marcelo. Eu que agradeço.